Lei de responsabilidade fiscal vai ser discutida em audiência pública. Aprovado o relatório final da CPI que apurou violência contra mulheres. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Paulo Ramos, defendeu o respeito ao piso salarial regional dos bombeiros civis. Durante a audiência pública na Alerj, o parlamentar pediu também que seja cumprida a lei federal que regulamenta a profissão. Os bombeiros reclamaram que muitas empresas não têm respeitado a carga horária de 36 horas semanais, estabelecida pela lei. Além disso, muitos deles estão recebendo um salário inferior ao piso regional, que atualmente é de R$ 1.090,97. A lei tem que ser respeitada. A lei fixa uma jornada de trabalho semanal de 36 horas. Nada justifica ter algo a mais, a não ser que pague, porque tem que pagar por horas extras. Muitos setores patronais não pagam. E a outra questão, que tem sido um posicionamento continuado da Assembleia Legislativa, é para que o piso seja piso. Não permitir acordos coletivos, convenções ou acordos coletivos, que acolham um salário menor do que a lei do piso. A gente também está reivindicando a questão do nosso curso, né? Que a gente está pagando do nosso bolso, o valor de R$600. A gente está lutando aqui que o sindicato inclua isso na sua convenção coletiva, para que esse ônus se torne do empresário, até porque ele necessita da especialização do trabalhador. O sindicato, ele visa o trabalhador, tá? Então, inclusive nós somos contra essa reciclagem deles de 2 em 2 anos. O que acontece? O bombeiro civil, se ele está trabalhando na função dele e tem a empresa que é obrigada, já por lei, pela 11.901, fazer a reciclagem anual, basicamente, se ele está trabalhando, não precisa fazer aquele tipo de reciclagem. O projeto de lei encaminhado pelo governador Luiz Fernando Pezão, que estipula o piso regional do Estado de diversas categorias profissionais, chegou hoje à Alerj com reajuste de 10,37%. O deputado Paulo Ramos, presidente da Comissão de Trabalho, vai propor emendas. A mensagem que veio do governo não corrige as perdas todas. O governador já mandou a mensagem fora do prazo da lei. Tinha que ter enviado até dezembro do ano passado, porque vigora a 1º de janeiro. Então nós vamos lutar, primeiro, para não permitir que vigore, a não ser a partir de 1º de janeiro. Segundo, corrigir o percentual, incluir categorias. À tarde, o líder do governo, o deputado Edson Albertassi, comentou a mensagem que reajusta os pisos salariais do Estado. Olha, o governo encaminhou a proposta que foi discutida na Secretaria de Trabalho, e amplamente discutida com os sindicatos e com as federações. O governo encaminhou exatamente uma matéria muito semelhante daquela que foi apresentada no ano passado, sem a carreira dos jornalistas, sem categoria dos jornalistas. E agora é para discutir. O plenário vai discutir, certamente os deputados irão fazer emendas, o Colégio de Líderes vai se reunir com propostas para que a gente faça um substitutivo mais amplo e certamente mais objetivo. E aí, claro, é o voto. A gente vai discutir exatamente naquilo que é pela maioria dos deputados. O novo presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio, Geraldo Villaforte, vai contribuir na discussão do novo projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo governo à Alerj no início do mês passado. Villaforte foi recebido nesta terça-feira pelo presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, a pedido do líder do governo, deputado Edson Albertassi. Viemos colocar à disposição deles os sindicatos dos auditores fiscais para colaborar dentro da nossa especialização lá, que é a fiscalização, a área tributária, que ele fique à vontade para nos consultar, para nos chamar, que nós estamos abertos ao diálogo, para auxiliar aqui na presidência da Assembleia Legislativa. O presidente se propôs a colocar em pauta já para discussão a partir de semana que vem
Essa é uma pauta extremamente polêmica, a discussão será ampla com servidores, com associações civis, enfim, não apenas com o governo, mas o objetivo do presidente é buscar informações de todos os setores. E os auditores fiscais também têm peso importante nesse sentido, sobretudo pelas informações e também para construir um projeto melhor do que aquele que foi apresentado pelo governo. O presidente da Alerj recebeu também integrantes do Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado. Durante o encontro, Pisciani se comprometeu a não colocar em votação o projeto que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal sem que seja feita uma ampla discussão. O presidente garantiu a realização de uma audiência pública para analisar as propostas, entre elas a que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14% e a que congela os salários do funcionalismo público. Eu os tranquilizei. Não há urgência, o projeto já está aqui há um mês e sequer foi às comissões técnicas. Me comprometi a primeiro fazer uma grande audiência pública, colhendo informações, sugestões, para que nós possamos aprofundar e, se for o caso de votar o melhor texto possível que atenda o Estado como um todo, os servidores em particular e, sobretudo, o acionista principal, que é o povo do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo apontou inconstitucionalidades no projeto. Você verifica que, do ponto de vista legal e constitucional, o projeto de lei está cheio de inconstitucionalidade. E, do ponto de vista do mérito, como é que você justifica? Se um dinheiro, se um poder, se o Estado não tem dinheiro, como é que ele quer aumentar a contribuição patronal? Quer gastar mais? Quer gastar mais por quê? Porque a receita corrente líquida de 2016 desabou, caiu muito. E a contribuição patronal soma com a despesa de folha, no quesito despesa de pessoal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal bota limites para cada poder. Então quer botar todo mundo no limite para ninguém fazer concurso, para ninguém estar em reajuste. A representante da Associação dos Servidores do Ministério Público apresentou um documento onde pede esclarecimentos que deverão ser apresentados na audiência pública. Basicamente sobre despesa de receita, despesa de pessoal e também sobre a questão da Rio Previdência. São pequenos esclarecimentos, mas que vão nos ajudar a trabalhar com informações para a audiência pública. É um projeto que congela os nossos salários e prejudica e muito a categoria dos servidores públicos. Não tem como a gente aceitar que esse projeto passe em nada. O projeto precisa ser rejeitado. Nós queremos que o que está previsto, ou seja, 11% seja mantido, porque é um absurdo alterar de 11% para 14% o desconto para o Rio Previdência, visto que é inconstitucional. A Constituição Federal, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro vedam isso. A CPI, que analisa denúncias de irregularidades em areais do Estado do Rio, vai convidar órgãos estaduais e federais para ajudar na identificação dos impactos socioeconômicos e ambientais dos areais da Baixada Fluminense. O convite à Secretaria de Estado do Ambiente ao Ministério Público Federal e Estadual será para a CPI esclarecer casos de extração ilegal de areia na Baixada Fluminense. A região está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal. Essa convocação será feita o mais breve possível e certamente esperamos que todos estejam presentes para que nós possamos tratar desses areais. É um problema muito sério ao longo do arco metropolitano, seropédica, um problema que nós estamos muito preocupados com os lençóis freáticos, nossa cidade. Então nós trabalharemos incansavelmente para que nós possamos trazer a verdade e solucionarmos o problema dos areais em nosso estado do Rio de Janeiro. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Alerj vai incluir na pauta de votações projetos de lei voltados para os direitos femininos.
Saúde, combate à violência e mercado de trabalho são os temas dos projetos em discussão na primeira semana de março. Nesta terça-feira, o plenário discutiu os riscos da prescrição do anticoncepcional sem a avaliação da saúde da mulher. Hoje, além da trombofilia, nós aprovamos o projeto do deputado Thiago Mohamed e do deputado Valdec Carneiro, que fala da questão do food truck, que é exatamente das feiras gastronômicas, que é um ninho de mercado de trabalho que as mulheres estão se destacando. Então, nem eles mesmos imaginavam. Então, hoje nós aprovamos a trombofilia, que é uma característica que leva à morte de muitas mulheres gestantes. E eu acho que tem muita coisa acontecendo bacana, que a gente pode estar discutindo esses projetos que podem, direto ou indiretamente, garantir a cidadania plena das mulheres. Uma proposta que pretende combater a violência familiar e doméstica obriga o agressor a reembolsar o Estado pelo atendimento à vítima. Os deputados também vão discutir a reserva de vagas de trabalho para mulheres que sofram violência. A bancada feminina da Alerj vai promover audiências públicas e se reunir com o secretário de Saúde para discutir o atendimento às grávidas com Zika vírus. Nós teremos no dia 8, às 10 horas da manhã, aqui na Assembleia, no plenário mesmo, às 10 horas da manhã, um debate onde elas poderão tirar dúvidas, fazer perguntas, será aberto. E nós queremos aproveitar e convidar todas as mulheres, você mulher, ainda que não esteja grávida, mas conhece alguém que está grávida, ou alguém da família está grávida, ou está pensando em gestação no momento, venha, participe dessa grande mobilização contra o Zika vírus. E nesta terça-feira já foi aprovado o relatório final da CPI que investigou a violência contra a mulher. O texto traz 42 propostas, entre elas a criação de uma Secretaria de Estado de Políticas Específicas para as Mulheres. Confira as votações. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram uma proposta de alteração da lei que criou o programa de combate ao cyberbullying nas escolas. O projeto dos deputados Carlos Macedo e Chiquinho da Mangueira quer incluir também a prevenção e a conscientização do assédio moral e violência. O novo texto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. A escola é um prolongamento desse processo de educação e formação. E a gente precisa dar mais materialidade, mais informações sobre essa questão do assédio, do uso das drogas, porque todo mundo acha que deixar a criança e o adolescente na escola, ali basta. Não, pelo contrário, os pais têm que ir à escola. Para que a sociedade debata, para que a escola debata, incentive, para que haja uma melhor convivência, um respeito mútuo entre os alunos e, sobretudo, as crianças, porque quando você planta essa boa semente, enquanto se é tenro, enquanto se é criança, com certeza estaremos construindo adultos melhores para a nossa sociedade, o que será bom para todos, né? E os deputados também aprovaram a prorrogação dos trabalhos da CPI, que investiga os autos de resistência por mais 60 dias. A gente tem recebido muitas informações, tem ouvido muitas pessoas. A verdade é que houve uma parada por conta do recesso, isso acabou a gente perdendo um pouco de tempo, né? Agora, com o retorno, a gente precisou dessa extensão de mais uns 2 meses, pelo menos, para a gente terminar de ouvir as pessoas que são importantes e necessárias, para a gente juntar todas essas informações e ter uma proposta para que a PM do Rio de Janeiro e a polícia em geral tenham outro tipo de abordagem e não essa que vem causando vítimas à sociedade. O Parque Madureira pode ser tombado como patrimônio histórico e cultural do Estado. O objetivo do deputado Dionísio Lins é preservar a área de lazer. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Hoje o Parque de Madureira eu tombo com muito prazer e passa a ser um patrimônio histórico, porque é realmente um encontro de lazer de todos nós suburbanos. O Parque de Madureira é uma coisa mais linda do mundo. Quero dizer que, inclusive, a expansão, que está dentro do contexto do tombamento,
dá para nós suburbanos, para nós de Madureira, a maior honra. E o deputado Eliomar Coelho quer tombar o Teatro Casa Grande por seu patrimônio histórico e cultural. De acordo com o parlamentar, o teatro foi palco de importantes debates que contribuíram para a redemocratização do país. A matéria foi aprovada em primeira votação. A preservação dos valores culturais, históricos da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Teatro Casa Grande, por exemplo, ele teve uma participação expressiva e efetiva no processo de redemocratização do nosso país. Quer dizer, todas as segundas-feiras naquele teatro havia mesas formadas com políticos de expressão no nosso país, discutindo exatamente esse processo de redemocratização, fazendo isso parte de um processo de mobilização, o que levou realmente as pessoas às ruas desse Rio de Janeiro e desse país como um todo, e que realmente a gente garantiu estar nas condições que hoje estamos. Analisado ainda relatório final da CPI que investigou as causas da violência contra a mulher no Estado. As principais recomendações são a criação da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres, a interiorização dos juizados de violência doméstica e familiar, entre outras. O texto foi aprovado. Esse relatório, que teve 354 páginas, tem cerca de 50 recomendações. Eu quero destacar algumas. Dentre elas, a interiorização dos juizados da vara da violência contra a mulher, já que em 92 municípios nós só temos apenas 12 juizados especiais da violência contra a mulher. A questão do aumento do número mínimo para o número de policiais das delegacias de mulheres, a possibilidade de plantar uma experiência de outro estado, que é o Botão do Pânico e a Patrulha Maria da Penha. E esse relatório será encaminhado a todos os prefeitos, ao governador do estado, ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Militar, às secretarias de estado, para que a gente possa ver essas recomendações sendo efetivadas nessas esferas de poder. O Estado pode ter uma política de incentivo às feiras gastronômicas dos chamados food trucks. A ideia dos deputados Thiago Mohamed e Valdec Carneiro é que pelo menos um fim de semana por mês as cidades do Estado realizem esses eventos. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Além dos empreendedores, das pessoas que têm os food trucks, que promovem as feiras, os principais beneficiados serão os municípios, que vão poder ter um atrativo maior para o turismo, movimentar a economia local, fomentar a cultura local também, promovendo shows e atividades culturais dentro dessas feiras gastronômicas, e a gente espera que os municípios participem em parceria do governo do estado para que isso vá à frente, para que essa lei sendo sancionada vá à frente e beneficie a economia carioca e fluminense. E a deputada Marta Rocha quer garantir a realização do exame para detectar a trombofilia antes de todas as prescrições de anticoncepcionais. O projeto foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Muitas jovens hoje têm esse quadro. Os exames são exames caros. No projeto de lei, a gente recomenda que esse exame seja fornecido pelo SUS. Esse exame, não detectando, pode levar a um infarto, pode levar a um derrame ou então uma paralisia, como acontece com muitas jovens. E durante a gravidez, no momento do parto, até a morte. Então, isso é fundamental, que a gestante que apresente um quadro familiar, que tenha indicativo de determinado tipo de indicações de sintomas, que ela seja submetida a esse exame antes de simplesmente tomar um remédio que, na verdade, em primeira análise, a gente só quer evitar uma gravidez, mas o uso daquele remédio ele tem uma amplitude muito maior do que evitar uma gravidez. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerj e o canal do Povo Fluminense.